Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Revolução Socialista Russa. Vamos analisar os antecedentes, as fases políticas e as diferentes estratégias econômicas de um dos principais processos da história do século XX. E então, vamos lá? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Bom, quais seriam os antecedentes dessa revolução? Do ponto de vista político, nós temos o absolutismo dos czares, há 400 anos no poder. Um regime de repressão, um regime de censura. A repressão e a censura, logicamente, são contestados. Um regime de concentração de renda. Aqui nós temos a dinastia Romanov, o último czar, Nicolau II, e a sua família. O regime czarista, ele é definido, ele é oriundo da aristocracia rural. Da aristocracia rural russa, você retira os representantes da burocracia estatal, as altas patentes do exército, os membros clericais da Igreja Ortodoxa. Então, esse governo czarista, ele expressa a vontade desta aristocracia, dentro de um parâmetro de concentração de renda, de riqueza, de terras, de repressão e de censura. A reboque, nós temos a classe burguesa, que é uma classe ainda frágil, incipiente, que explora a classe operária nas fábricas, e o campesinato recém-libertado da servidão, mas que continuava sendo oprimido e explorado pelos aristocratas. A concentração de renda no Império Russo acaba favorecendo esse tipo de situação, as desigualdades sociais. Então, enquanto de um lado você tem uma elite extremamente abastada, que controla o Estado, que controla o exército, por outro lado, você tem os grupos populares, expoliados, oprimidos. Você tem os operários subordinados a péssimas condições de vida, de trabalho, de salário. Então, você tem uma sociedade constituída por desigualdades, constituída por concentração de renda, etc. Logicamente que toda essa realidade dual, toda essa realidade marcada por distinções e divisões, vamos ter, logicamente, uma crítica formulada do ponto de vista político e ideológico. Ideologicamente, nós temos dois grupos que tentam conduzir o processo revolucionário, que tentam derrubar o regime czarista. De um lado, nós vamos ter os bolcheviques. Os bolcheviques são socialistas revolucionários. Os bolcheviques são aqueles que defendem as ideias originais de Karl Marx, a revolução proletária, através da aliança entre operários e camponeses, a instalação da ditadura do proletariado para substituir a ditadura da burguesia, e através dessa ditadura do proletariado, construir as condições objetivas para se acessar a sociedade comunista. De outro lado, nós temos os mencheviques, que são socialistas também, tá? Mas são socialistas que defendiam um pacto estratégico com a burguesia. Então, a aliança estratégica com os grupos burgueses para o desenvolvimento da própria ordem capitalista, amadurecer essa ordem para, posteriormente, promover a transição para a ordem socialista. Então, os mencheviques representam um grupo que defende o socialismo, mas através de reformas, evolutivamente. Bom, nós temos nesse contexto, nessa charge, eu apresento aqui para vocês o líder dos bolcheviques, o Lenin, tentando varrer do planeta os símbolos do poder monárquico, aqui o rei, os símbolos do poder clerical, aqui a igreja, os símbolos do poder empresarial e capitalista. Aqui você tem o patrão, o capitalista, etc. Então, uma charge dos bolcheviques tentando satirizar a ordem capitalista vigente. Bom, do ponto de vista social,
nós vamos ter o ensaio geral. O ensaio geral, na verdade, ele corresponde a um conjunto de manifestações políticas contra a ordem czarista. São várias as manifestações, elas se estabelecem entre 1905 a 1907. A primeira grande manifestação política do ensaio geral, essa primeira tentativa de derrubar o governo czarista, ocorreu em Petrogrado, capital do Império, no dia 9 de janeiro de 1905. Uma manifestação de praticamente 200 mil manifestantes organizados se aproximaram do Palácio de Inverno do czar para entregar um documento, uma petição, reivindicando a abertura da Duma, do parlamento, reivindicando liberdades políticas, liberdades civis, reivindicando a melhoria das condições de vida, de trabalho, de salário, uma manifestação bem eclética. Você tem setores da burguesia presentes nessa manifestação, setores do clero ortodoxo presentes também, aquela igreja comprometida com justiça social, e principalmente setores populares, camponeses e operários. Quando essa manifestação se aproximou do palácio, ela foi recebida a bala e dezenas de trabalhadores foram assassinados a queima-roupa. Daí a ideia de um domingo sangrento. Uma outra manifestação também presente no ensaio geral, o motim do navio de guerra encouraçado Potequim. O encouraçado é o navio de guerra. Os marujos desse navio se amotinaram, exigindo o fim dos castigos corporais, exigindo a melhoria das condições de vida, trabalho e salário. Foram reprimidos, mas revelaram a insatisfação em relação ao governo czarista. Aqui eu apresento uma cena do filme O Encouraçado Potequim, de Sergei Eisenstein. Em 1925, já com os bolcheviques no poder, esse grande cineasta russo produziu o filme retratando a repressão do governo czarista aos marujos do Encouraçado Potequim. O filme é muito interessante, ele tem cenas extremamente curiosas, muito bem feitas. Vale a pena. Bom, nós temos também no contexto do ensaio geral a organização dos sovietes, ou seja, as manifestações não conseguiram derrubar o czar, mas o czar convocou o parlamento, o que já é um ganho para essas manifestações. Nesse contexto também surgem os sovietes. Os sovietes nada mais são do que conselhos, comitês que congregam a presença de soldados de baixa patente, de trabalhadores rurais, de trabalhadores fabris, que vão discutir à luz do socialismo marxista estratégias revolucionárias. São pelas janelas dos sovietes que o socialismo marxista começa a entrar no contexto político da ordem czarista. Novamente, os sovietes, a importância deles é, logicamente, retumbante, são eles que vão promover as manifestações contrárias ao regime. Nós temos o estopim para a queda do czar, os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial para a Rússia. A Primeira Guerra Mundial, o esforço de guerra da Rússia na Primeira Guerra foi muito grande. Nós temos um esforço de guerra, o Estado russo vivenciando um processo de desabastecimento. Boa parte dos camponeses foi recrutada para servir na guerra. Então, a agricultura ela está com déficit de mão de obra. Ocorre uma queda na produção. A queda da produção acaba provocando desabastecimento do mercado. O desabastecimento gera inflação, especulação, fome, revoltas. Então, o esforço de guerra da Rússia na Primeira Guerra agravou ainda mais o quadro de insatisfação social e política da população em relação à autoridade do czar. Então, está aí uma cena, aí, uma referência da participação da Rússia na guerra. Infelizmente, essa participação é desastrosa, exércitos mal organizados, mal armados, mal preparados,
As constantes derrotas do exército russo para o exército da Alemanha acabaram tirando o moral dos próprios soldados. Milhares de soldados desertam, retornam por conta própria para a Rússia, revelando a falta de organização do Estado. Em 1917, no último domingo de fevereiro, que foi o 23 de fevereiro, tecelãs da capital, Petrogrado, saíram às ruas em manifestação para protestar contra o regime czarista. Essa manifestação das mulheres, logicamente, receberá a solidariedade, o apoio dos trabalhadores operários, fabris, dos soldados desertados, rebelados. E foi essa greve que começou em fevereiro, 23 de fevereiro de 17, que provocou posteriormente a renúncia do czar na Rússia. Coincidentemente, o calendário russo é o calendário juliano. O 23 de fevereiro, no calendário juliano, combina com o 8 de março, no calendário gregoriano, que é o nosso, Dia Internacional da Mulher. Então, você tem essa referência também, o 8 de março, como uma data instituída em função de um movimento das tecelãs da Rússia bolchevique. A 12 de março, que é no calendário nosso, manifestantes invadem o Palácio Taurite, sede da Duma, do parlamento, em Petrogrado, definindo aí a pressão contra o czar. Bom, a partir de então, você tem, com a renúncia do czar, a concretização dessa primeira fase revolucionária, o que a gente chama de Revolução de Fevereiro, tá? Porque foi em fevereiro que ocorreu a manifestação, inaugurada pelas mulheres de Petrogrado, com o apoio dos trabalhadores rurais, fabris, soldados rebelados, e o czar renunciou. Bom, estabeleceu-se, a partir dessa Revolução de Fevereiro, um governo de coalizão, de aliança. O parlamento estava aberto e, nesse momento, representantes da burguesia liberal aliaram-se aos mencheviques, que são socialistas que defendem a aliança com a burguesia. Bom, o erro tático desse governo de coalizão. O erro tático foi a manutenção da Rússia na guerra. Ou seja, a insistência do governo de fevereiro em manter a Rússia na guerra, logicamente, não agradou a população. Mas um acerto tático ocorreu. O acerto tático foi a anistia política. Todos os presos políticos foram libertados e todos os exilados puderam regressar para casa. Nesse retorno, regressa o líder dos bolcheviques, o camarada Lenin. E o Lenin organiza o primeiro congresso dos sovietes. E nesse primeiro congresso dos sovietes, o Lenin apresenta as teses de abril. As teses de abril representam um conjunto de reivindicações, dentre elas terra, paz e pão. A partir dessa mobilização, você tem os sovietes promovendo novas manifestações, e a partir do 25 de outubro, no calendário nosso, 7 de novembro, você tem a queda do governo provisório. Os bolcheviques, então, chegam ao poder, estabelecem medidas populares, elas se definem, por exemplo, como a criação de um conselho de comissários do povo, representantes do povo, vão exercer o poder executivo. O líder desse conselho é o camarada Lenin. Aqui está o Lenin fazendo um discurso. Aqui está o Trotsky, que é o grande aliado do Lenin nesse momento. É ele quem vai organizar o Exército Vermelho daqui a pouco. Nós temos também o confisco das terras da nobreza, das terras da igreja, a criação dos comitês populares rurais para dirigir essas terras, dos comitês populares fabris para dirigir as fábricas. Nós temos também a nacionalização dos investimentos estrangeiros. Nós vamos ter também a autogestão das fábricas e a criação do Partido Único. Logicamente que essas medidas populares, por exemplo, o confisco das terras, a nacionalização dos investimentos estrangeiros, isso não agrada
quem era o proprietário dessas terras e desses investimentos. Então, naturalmente, as medidas populares provocaram a reação dos grupos burgueses. A burguesia, associada ao capital estrangeiro, vai se organizar para tentar derrubar o governo bolchevique que acabou de se instalar. Então, a partir daí, definiu-se a guerra civil entre brancos e vermelhos. Os vermelhos representam o governo socialista, bolchevique, de Lenin e Trotsky, e os brancos, o exército branco, representa os interesses dos grupos conservadores, a burguesia e o capital estrangeiro. São 3 anos de guerra civil, as medidas do comunismo de guerra são radicais, aí você promove o confisco sumário de toda a produção, racionamento de oferta, é um momento de grande sacrifício. Mas, apesar de todo o sacrifício, o Exército Vermelho, comandado pelo Trotsky, venceu o Exército Branco e garantiu a consolidação da vitória dos bolcheviques. Então, aqui eu tenho algumas imagens do Exército Vermelho, os vermelhos contra os brancos, as camadas populares contra os aristocratas. Aqui nós temos a vitória do projeto, esse é o símbolo, né, da vitória, a foice representando o camponês, o martelo representando o operário, CCCP, na verdade, é o URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso ocorre só depois do fim da Guerra Civil. A União Soviética ela só surge depois dessa Guerra Civil, em 22. Aqui um líder revolucionário, bolchevique. E a partir daí, após a guerra, o Lenin, o líder bolchevique, ele resolveu, para restaurar a economia do país, que estava, logicamente, totalmente comprometida pelos 3 anos de guerra, a economia paralisada, os setores produtivos estrangulados, ele estabelece a NEP, a nova política econômica. Um passo para trás para dar 2 passos para frente. O passo para trás é a liberdade para práticas capitalistas. Então, você pratica aquilo que a China faz hoje, socialismo de mercado. Então, você tem, nos setores não estratégicos, a liberdade de comércio, a liberdade de preço, a livre concorrência, a propriedade privada e, inclusive, a abertura para investimentos estrangeiros. Vale lembrar que a Rússia, apesar de ser socialista, é a grande fornecedora de carvão, gás e petróleo para a Europa capitalista. Então, há empresários capitalistas europeus que vão investir na Rússia socialista, em busca desse gás, desse petróleo, etc. Bom, 7 anos de NEP deram certo. Você tem aqui a economia sendo restaurada através do socialismo de mercado. Posteriormente, você tem os planos quinquenais, ou seja, a partir dos planos quinquenais dirigidos pelo Stalin, você tem os setores produtivos sendo estatizados, tá? Tanto o setor estratégico quanto o não estratégico, tudo passa a ser dirigido pelo Estado. Os 3 grandes líderes, Trotsky, o comandante do Exército Vermelho, o Stalin, que vai ser o secretário-geral do Partido Comunista, e a partir daí, nós vamos ter a grande disputa. Quando Lenin falece em 24, Stalin e Trotsky vão disputar a sucessão. Como o Stalin tinha o cargo mais importante, ele ficou com o poder na União Soviética pós-Lenin. E, infelizmente, ele vai divergir do Trotsky, porque o Trotsky tinha uma proposta de revolução permanente, de internacionalizar a Revolução Socialista Russa. Já o Stalin pensava diferente. Stalin queria consolidar a revolução, primeiramente na União Soviética, para posteriormente internacionalizar. As críticas de Trotsky ao Stalin acabaram provocando a perseguição stalinista contra o Trotsky. O Trotsky, primeiramente, vai ser exilado, posteriormente acaba se transferindo para o México, no exílio, e posteriormente vai ser assassinado a mando do Stalin. Então, essa é a divergência política entre os 2 líderes da Revolução. Pessoal. Como nossa última observação, podemos lembrar
E, infelizmente, a ascensão de Stalin ao poder no ano de 1924 acabou comprometendo a emergência do projeto socialista russo idealizado por Lenin e Trotsky. Apesar de bem-sucedido nos planos quinquenais, Stalin impôs à União Soviética um rigoroso regime de exceção, marcado politicamente pela centralização excessiva de poderes. Os expurgos soviéticos sobre os membros do partido, as condenações políticas e a criação dos campos de trabalho forçado para os opositores do modelo stalinista de Estado acabaram, sim, comprometendo a construção de um socialismo democrático na história do século XX. Trotsky, o grande líder revolucionário, comandante do Exército Vermelho, aliado notável de Lenin, após ser destituído do cargo de ministro da Guerra e expulso do partido por imposição de Stalin, a 12 de novembro de 1927, exilou-se no Cazaquistão, sendo posteriormente deportado para a Europa, onde recebeu asilo na Turquia, na França e também na Noruega, até se transferir para o México em 1935, a convite do pintor Diego Rivera. No entanto, em agosto de 1940, Trotsky acabaria sendo covardemente assassinado pelo agente stalinista Ramon Mercader. Muito bem, pessoal. Dessa maneira, encerramos as nossas análises sobre a Revolução Socialista. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, um grande abraço e até a próxima.